A mãe do desaparecido deixou o assassino entrar em sua casa. Cedeu-lhe o quarto de casal. Pediu que fosse o padrinho de seu neto. E nem sequer suspeitava com quem estava lidando. Os irmãos Jamie e John Levis cresceram como crianças comuns. Na primavera de 97, o mais novo completou 8 anos, o mais velho 11. Junto com os pais e irmãs, eles moravam no bairro de Openshaw, em Manchester. A família não nadava em luxo, mas era unida e forte. A casa ficava em uma fileira de construções de tijolos idênticas, um pequeno pátio, balanços que o pai mesmo soldou de tubos. No dia 5 de maio de 97, uma segunda-feira, as escolas não funcionaram, era feriado nacional. O tempo estava úmido, chuviscava. Apesar disso, os meninos decidiram sair para brincar com outras crianças do pátio. Ficar em casa em um dia assim era insuportável. O bairro era tranquilo e seguro, todos os vizinhos se conheciam de vista. Os pais não se preocupavam, apenas ocasionalmente olhavam pela janela, afastando a cortina. Os irmãos tinham permissão para circular livremente pelas ruas próximas. Lá ficavam a loja de doces, o ponto de ônibus e as casas de alguns amigos. Um dia comum. Várias horas passaram tranquilamente. A chuva não parou. As gotas batiam nos vidros das janelas. Mas quando John, de 11 anos, voltou para casa para o chá da tarde, o irmão mais novo não estava com ele. Ele explicou que eles se perderam um do outro na loja ainda de manhã, quando escolhiam doces. Jamie queria um chocolate e John, chiclete. Discutiram. Foram para cantos diferentes da loja. Quando John se virou, o irmão já não estava. Os pais não se alarmaram. Jamie era teimoso, voluntarioso. Podia facilmente sair para passear sem o irmão, mas sempre voltava ao anoitecer porque tinha medo do escuro. A mãe decidiu que o filho encontrou algum dos amigos, distraiu-se brincando e logo viria. Mas quando escureceu e toda a família se reuniu para o jantar, Jamie ainda não estava lá. Isso a alertou. Ela enviou a filha de 12 anos para procurar. Deus queira que encontre. Mas a menina voltou de mãos vazias. Percorreu todos os amigos. Ninguém viu. A mulher começou a se preocupar seriamente. Nesse momento, o pai voltou do trabalho. Viu o rosto da esposa, pálido, tenso. Entendeu imediatamente que algo estava errado. Ele a acalmou, supondo que Jamie apenas ficou até tarde na casa de amigos e logo apareceria. Falava com confiança, mas nos olhos brilhou a preocupação. Passou mais 1 hora. Nada mudou. O jantar esfriava no fogão. Então os próprios pais saíram para as buscas. Era noite profunda. Eles percorreram todos os lugares onde o filho costumava brincar com os amigos. O parquinho com balanços tortos, o terreno baldio atrás da escola, a garagem abandonada. Conversaram com os vizinhos, batiam nas portas, acordavam as pessoas, mas não encontraram nenhum rastro do menino. Em cada porta a mesma resposta. Não viram. Alguns olhavam com compaixão. Alguns com irritação porque era tarde. Por volta das 10 da noite, o casal dirigiu-se à polícia com uma declaração sobre a fuga do filho. O oficial de plantão aceitou a declaração, anotou os dados no registro. Isso não foi um palpite aleatório. 2 dias antes disso, no sábado, 3 de maio, Jamie já havia fugido de casa. Naquela vez, ele voltou tarde da noite com os bolsos cheios de doces. Pirulitos, chocolates, chicletes. Perdeu o jantar, o que assustou a família. O pai castigou o menino, ordenou que ficasse em casa o dia seguinte inteiro, sem passeios. Mas Jamie não queria ficar trancado e fugiu novamente, no domingo. Esperou até que os pais se distraíssem e escapuliu pela porta dos fundos. Verdade seja dita, os pais o encontraram rapidamente, apenas 1 hora depois, na mesma loja. Trouxeram de volta. Decidiram cancelar o castigo. Alguns dos amigos de Jamie contaram mais tarde à polícia, com relutância, com os olhos baixos,
que ele não queria ir para casa depois daquele incidente. Tinha medo do pai. Dizia que em casa era chato, que não o vendiam, que todos só brigavam e proibiam. Por isso parecia lógico que o menino estivesse se escondendo em algum lugar, temendo voltar, escondendo-se em uma daquelas casas abandonadas, das quais há dezenas em Openshaw, esperando até que tudo se acalmasse. Os policiais começaram a vasculhar Openshaw, um dos bairros mais pobres de Manchester. Ruas estreitas, construção densa, muitas casas e fábricas abandonadas. Tudo isso transformava o território em um labirinto. Paredes de tijolos, fachadas descascadas, janelas quebradas de onde saíam pedaços de compensado, grafites nas paredes, lixo nas entradas. Jamie poderia ter se escondido em qualquer lugar, centenas de lugares isolados. Mas isso criava também um perigo. Prédios vazios eram frequentemente usados por elementos criminosos e sem teto. Dentro cheirava a umidade e mofo. Seringas estavam jogadas nos cantos, bitucas de cigarro, garrafas vazias. Acontecia de criminosos fugitivos se esconderem lá. Houve casos de ataques. Tendo inspecionado vários prédios vazios, lanternas iluminavam tetos desabados, ratos corriam pelos cantos, a polícia decidiu realizar uma coletiva de imprensa na televisão. Os parentes de Jamie ainda acreditavam que ele simplesmente fugiu, temendo o castigo. Agarravam-se a essa esperança. A mãe participou da conferência. Ela estava sentada sob a luz brilhante das lâmpadas do estúdio, que batia nos olhos, cegava. As mãos tremiam, não conseguia acalmá-las. A voz falhava, cada palavra saía com dificuldade. Ela implorava ao filho que voltasse e prometia que não haveria problemas. Olhava diretamente para a câmera, como se tentasse alcançar o menino com o olhar. Pedia para voltar para casa. Lágrimas escorriam pelas bochechas. Ela não as enxugava. Isso não ajudou. O telefone na casa permaneceu mudo. Os dias passavam. Nenhuma nova informação chegava. A polícia envolveu mais funcionários, incluindo sinólogos com cães especialmente treinados. Os pastores puxavam as coleiras, farejavam o chão, guiavam os investigadores pelas ruas confusas. Cheiravam as roupas de Jamie, a camiseta suja que a mãe lhes deu. O território foi inspecionado de helicóptero. Do alto, o bairro parecia um formigueiro cinza com fendas e buracos infinitos. Mergulhadores exploraram o rio que corre através de Manchester. Água turva, correnteza forte, fria, arrepiava mesmo nos trajes de mergulho. Eles mergulhavam repetidamente, apalpavam o fundo. Nada. Esta operação de busca e salvamento tornou-se a maior da cidade. A mídia divulgava ativamente a informação. Cada noticiário começava com a fotografia de Jamie. Voluntários juntaram-se à busca. Multidões de cidadãos solidários saíram às ruas para ajudar a encontrar Jamie. Distribuíam panfletos com a fotografia do menino. Menino desaparecido, visto pela última vez em 5 de maio. Colavam anúncios nos postes, nos pontos de ônibus, nas lojas. A cidade se uniu. Isso poderia acontecer com qualquer um. Passou-se 1 semana e meia. No dia 15 de maio, uma testemunha importante dirigiu-se à delegacia. Um homem idoso, mexendo nervosamente no chapéu nas mãos. Chegou à noite, quando a delegacia já estava quase vazia. O homem hesitou na porta. Ele afirmava que viu o menino no dia do desaparecimento com um homem que tinha uma marca de nascença notável no pescoço. Escura, de forma irregular. Do tamanho de uma moeda. Pela descrição, o artista compôs um retrato falado. Rosto jovem, cabelos escuros. Aparência comum. Distribuíram pela cidade. Penduraram em cada esquina. O jovem da imagem tornou-se imediatamente o principal suspeito. Mas não havia mais pistas. Apenas o retrato falado e o silêncio. Ninguém reconhecia o rosto. Ou não queria reconhecer.
O desaparecimento do filho tornou-se uma catástrofe para a família Lavis. Tudo desmoronou. O pai demitiu-se do trabalho no aeroporto de Manchester para se dedicar totalmente às buscas. A mãe também não conseguia trabalhar normalmente. Ia, mas não via o que fazia. As mãos moviam-se automaticamente. Ela gastava todo o tempo livre para encontrar Jamie. Saía para as buscas logo após o turno. A situação financeira da família, já modesta, piorou drasticamente. As contas acumulavam-se na gaveta da mesa. De eletricidade, de gás, de água. Inscrições vermelhas. Aviso final. A irmã mais velha de Jamie, de 15 anos, largou a escola para cuidar das crianças mais novas, cozinhar e limpar. Ela tornou-se adulta em uma semana. Simplesmente pegou e amadureceu. Ninguém perguntou se ela queria. Aprendeu a fazer sopa, passar camisas, colocar os mais novos para dormir. Os esforços da família deram resultado. Eles conseguiram descobrir, perguntavam a todos, ligavam para todos que poderiam saber, que no dia do desaparecimento, o menino foi visto quando entrava no ônibus urbano número 219. O cobrador lembrou, um menino pequeno sozinho, com jaqueta molhada. O ônibus ia do centro em direção ao subúrbio vizinho, Ashton. Isso soava plausível. Jamie adorava ônibus e sonhava em ser motorista. Contava sobre isso constantemente, a todos que estivessem dispostos a ouvir. Desenhava ônibus nos cadernos escolares em vez de resolver problemas. O menino frequentemente entrava em ônibus durante os passeios simplesmente para andar por prazer. Pegava trocados do cofrinho, sentava-se à janela, olhava para a cidade, observava as pessoas nas ruas, contava as paradas. Agora era preciso descobrir o que aconteceu com ele depois. Para onde ele foi? Com quem? Ao saber da Rota 219, a irmã de 15 anos de Jamie, que agora substituía a mãe nas buscas, foi à estação de ônibus conversar com os motoristas. Os ônibus entravam e saíam roncando. Lá ela conheceu um homem chamado Darren Vickers. Ele fumava na entrada de serviço quando ela se aproximou. Ele admitiu, falou de boa vontade, até com prontidão, que no dia 5 de maio estava ao volante daquele mesmo ônibus 219 e viu um menino que, pela descrição, se parecia muito com Jamie. Falava calmamente, com confiança, olhava nos olhos, não desviava o olhar. Tragava o cigarro entre as frases. Jamie estava vestido com um agasalho esportivo azul escuro, Adidas, 3 listras, e entrou no ônibus por volta das 10h30 da manhã. O horário e a descrição coincidiam, sendo que a informação sobre a roupa não foi divulgada publicamente. Esse fato foi mantido em segredo para filtrar testemunhas falsas. Por isso acreditaram em Darren. Ele sabia o que os outros não poderiam saber, mas havia estranhezas. O homem afirma que o menino se apresentou como Dale. Por que Jamie disse um nome falso? Permanecia incompreensível. Para que esconder quem ele é? Talvez algum jogo, ou já então algo deu errado. Segundo o motorista, Jamie passou o dia todo no ônibus. Ele tinha um passe que permitia viajar sem restrições por toda a cidade. O menino sentava na parte da frente atrás do motorista, olhava silenciosamente pela janela, às vezes conversava com Darren e outros passageiros. Na estação final em Ashton, Jamie desceu. Darren viu como ele correu para outro ônibus. Transferiu-se para aquele que voltava ao centro da cidade. Mais tarde, o motorista ouviu novamente. O menino apareceu de novo em sua rota. Como se escolhesse propositalmente esse ônibus, esse motorista. Tendo feito várias viagens de ida e volta, o estudante apareceu novamente no ônibus de Darren. O homem perguntou, gentilmente, suavemente, por que ele estava andando o dia todo e não ia para casa. Jamie respondeu sem levantar os olhos que não tinha nada para fazer naquele feriado e tinha um passe ilimitado, por isso simplesmente decidiu passear. O motorista não viu problema nisso e não o expulsou. Pensou, deixe passear, não atrapalha ninguém.
Vários passageiros habituais também confirmaram mais tarde que viram Jamie no ônibus naquele dia. Um menino quieto à janela, que não atrapalhava ninguém. Sentava-se comportado, olhava pela janela. Após a conversa com a irmã do desaparecido, Darren Vickers declarou que ligou para a polícia para transmitir essa informação. Disse que ligou imediatamente, assim que viu o anúncio. Mais tarde, ele visitou os pais do desaparecido na casa deles para contar tudo pessoalmente. Chegou a noite. O homem parecia muito preocupado e queria ajudar nas buscas, participando da divulgação de informações. Falava sinceramente, com emoção na voz. Gesticulava, mãos em movimento, olhos úmidos. A mãe chorava quando ele contava. O pai estava sentado em silêncio, cerrava os punhos. Darren colocou a mão em seu ombro. Apesar disso, não chegaram mais notícias sobre o menino. Durante todo o tempo da operação de busca e salvamento, a delegacia recebeu cerca de 300 declarações de diferentes bairros da cidade. Ligavam dia e noite. O telefone não parava. Cada vez que tocava, o plantonista agarrava o fone com esperança. Verificaram tudo, cada ligação, cada pista. Iam aos endereços, interrogavam. Mas apenas 3 se revelaram verdadeiras. As outras, erros, alarmes falsos, piadas cruéis. Além disso, nenhum encontro com Jamie ocorreu após a segunda-feira, 5 de maio, o que apenas confirmou os sérios receios das autoridades. Como se Jamie tivesse se dissolvido no ar. Desapareceu. O rastro sumiu. Detetives sentavam-se sobre mapas, espetavam alfinetes nos locais onde ele foi visto. O último alfinete, o ponto de ônibus. Depois, o vazio. Em meados de junho, passou-se mais de um mês desde o momento do desaparecimento. A essa altura, a polícia obteve gravações de câmeras de vigilância instaladas em algumas ruas da cidade, em particular em pontos-chave da Rota 219. Imagens granuladas, em preto e branco. Má qualidade, mas melhor que nada. Isso confirmou parcialmente as palavras de Darren Vickers. No dia 5 de maio, Jamie vagava pela estação de ônibus de Ashton, uma figura pequena em traje esportivo, mãos nos bolsos. Depois, ele estava em outro ponto final, onde novamente entrou em um ônibus. Ficou na porta, esperando que abrisse. Jamie fez várias viagens de ida e volta. A última vez que o notaram na gravação foi quando ele entrava no ônibus 219 e ia em direção a Manchester. Imagens granuladas com a imagem do menino foram mostradas ao público na televisão. Passaram em todos os canais. Quadro congelado. Jamie na porta do ônibus. Mão no corrimão. Perfil. Capuz na cabeça. Essa foi a última imagem registrada. A última vez que a câmera o viu. Esperava-se que aparecessem testemunhas que pudessem dar dicas sobre seu paradeiro. Pediam para ligar se alguém tivesse visto algo. O número da central de plantão brilhava na tela. Os dias passavam. Nada. O desaparecimento do menino abalou o público. O país falava apenas sobre isso. Todos lembravam os eventos de 4 anos atrás, quando em 93 o pequeno James Booger foi sequestrado em um shopping center perto de Liverpool. Nas gravações das câmeras de vigilância, via-se quadros borrados, mas claramente distinguíveis, como 2 meninos o levaram. Pegaram pela mão e levaram. O pequeno foi confiantemente. Poucos dias depois, o que restou dele foi descoberto perto dos trilhos de trem. A autópsia mostrou detalhes aterrorizantes. Os sequestradores revelaram-se responsáveis pelo que aconteceu depois. As pessoas lembravam desse caso, pesadelos da nação. Mas aqui havia uma diferença fundamental. Nas gravações, não foi detectada nenhuma participação de outras crianças ou adolescentes. Apenas Jamie, sozinho. Algo tornava este caso ainda mais assustador. Os policiais tinham certeza de que o caso estava ligado a um sequestro ou algo pior. Passou-se muito tempo para esperar um desfecho feliz. As estatísticas estavam contra eles. A cada dia, as chances diminuíam.
Apenas os pais ainda se agarravam à esperança. A mãe e o pai continuavam a aparecer em coletivas de imprensa na esperança de encontrar testemunhas. Todo dia e toda noite, eles saíam para as buscas e vasculhavam novas áreas da cidade. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhum rastro. Passaram-se quase 2 meses. Na terça-feira, 24 de junho de 97, a delegacia recebeu uma denúncia anônima de um homem desconhecido. Voz distorcida, nervosa. Respirava pesadamente no fone. A testemunha informou que o menino estava enterrado em uma cova rasa em uma área pantanosa de 190 acres, a alguns quilômetros de sua casa. Deu as coordenadas, descreveu sinais, depois desligou o telefone. No dia 27 de junho, mais de 100 funcionários da polícia, juntamente com cães e mergulhadores, começaram a vasculhar esse território. Inspecionavam o subbosque denso, usavam equipamento de imagem térmica na esperança de encontrar pelo menos algo. Mosquitos picavam, voavam em nuvem ao redor, as botas afundavam no pântano, faziam barulho de sucção. O calor estava insuportável. As buscas continuaram até segunda-feira, 5 dias seguidos, sem pausa, mas não deram resultados. A denúncia, que desviou tantos recursos, revelou-se falsa. Mais uma piada cruel. Ou um jogo sádico. Nesse período, o motorista do ônibus 219, Darren Vickers, caiu sob suspeita da polícia. Após o desaparecimento de Jamie, o homem aproximou-se extraordinariamente da família Leavis, perto demais. Assim que a irmã do desaparecido conversou com ele, ele se dirigiu pessoalmente aos pais com uma oferta de ajuda. Foi à casa deles na mesma noite. A mãe e o pai o aceitaram de boa vontade. Eles estavam desesperados, prontos para agarrar qualquer palha, e aceitaram a ajuda do motorista como uma dádiva dos céus. Ele parecia tão sincero, tão bondoso, mas para os policiais, o comportamento dele parecia suspeito. Insistente demais, ativo demais. Darren Vickers tinha 27 anos. Homem jovem, de porte atlético. Ele era casado e tinha 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. A mais velha tinha 10, a mais nova, 4. Mas até a família dele notou o envolvimento excessivo nas buscas por Jamie. Ele começou a gastar a maior parte do tempo nisso, quase não dando atenção aos familiares. Chegava em casa tarde da noite, às 2, às 3 horas. Saía de manhã cedo, mal amanhecia. O homem não apenas vasculhava as ruas com outros voluntários e a família de Jamie. Ele até emprestava à mãe e ao pai de Jamie seu carro, um velho Ford que rangia nas curvas, azul, descascado. Eles iam nele inspecionar áreas remotas, lugares onde não se chega de ônibus. Dessa forma, eles exploraram a área a uma distância de até 20 quilômetros. Aldeias abandonadas onde cães latiam para casas vazias, terrenos baldios cobertos de mato, lixões onde corvos circulavam sobre montanhas de lixo. Quando os pais do desaparecido ouviram pela primeira vez a versão de um detetive que estava sentado em frente, não conseguia olhar nos olhos, de que Jamie muito provavelmente não estava mais vivo, eles ficaram tão deprimidos que não puderam participar das coletivas de imprensa. A mãe não conseguia falar, a garganta se fechava, as palavras entalavam. Cada vez que tentava abrir a boca, começava a sufocar. O pai estava sentado olhando para o chão, mãos entre os joelhos. O motorista os apoiava e convencia de que o menino estava vivo e logo voltaria. Abraçava a mãe pelos ombros, firme, confiantemente. Falava baixo, de forma tranquilizadora. Não acreditem neles. Eles não sabem de nada. Jamie está vivo. Eu sinto. A mãe assentia. Queria acreditar. Ele até ocupava o lugar deles nas coletivas de imprensa, dirigindo-se ao público nos jornais e na televisão, segurando a fotografia de Jamie nas mãos e implorando por ajuda. Ficava diante das câmeras, falava apaixonadamente, lágrimas nos olhos.
Ele se aproximou tanto da família Lavis que os pais do menino o descreviam como um membro da família, como o apoio mais forte nessas buscas. Nosso anjo, dizia a mãe quando os jornalistas perguntavam sobre ele. Não sei o que faríamos sem ele. De fora isso parecia muito estranho. Os detetives trocavam olhares quando viam Darren sentado à mesa na casa dos Lavis, livre demais, como se tivesse vivido ali a vida toda. Já nos primeiros dias da investigação, Darren foi o primeiro suspeito. A lógica era simples, o último que viu o menino. Prenderam-no. Chegaram de manhã, quando ele tomava café. Interrogaram, faziam as mesmas perguntas em círculo, tentavam pegar em contradição. Mantiveram na delegacia por 24 horas, o máximo que se pode sem acusações. Mas não conseguiram encontrar nenhuma prova de sua culpa, apenas suspeitas. A família Lavis ficou muito feliz quando soltaram Darren Vickers e até organizou uma festa de recepção para ele. Puseram à mesa tudo o que havia na casa. A mãe assou uma torta, de maçã, a favorita dele, como se descobriu. O casal tinha certeza de que uma pessoa tão prestativa não poderia estar envolvida no desaparecimento do filho e criticava a polícia quando ele estava nos interrogatórios. Escreviam reclamações à promotoria. Ligavam para os jornais, davam entrevistas nas quais diziam que a polícia perseguia uma pessoa inocente em vez de procurar o verdadeiro criminoso. No entanto, os funcionários dos órgãos de segurança não pretendiam excluí-lo da lista de suspeitos. Foi obtido um mandado de busca para a casa e o carro do homem. O juiz assinou de manhã. À noite chegaram com a equipe. Na casa não encontraram nada. Limpeza, ordem. Brinquedos infantis cuidadosamente arrumados. Louça lavada. Mas no carro descobriram manchas no banco traseiro. Escuras, impregnadas no estofamento. Velhas, mas distinguíveis. Coletaram amostras, enviaram para o laboratório. Compararam as amostras com o DNA da família Lavis, mas depois estabeleceram que esses vestígios estavam ligados a um sangramento nasal acidental de um dos filhos de Darren. O menino confirmou, caiu da bicicleta uma semana atrás. No entanto, a atenção minuciosa da polícia causou-lhe grande prejuízo. As buscas tornaram-se um teste emocional sério. Os vizinhos olhavam das janelas, cochichavam nos patamares das escadas, apontavam o dedo. Ele pegou licença médica, não conseguia trabalhar. As mãos tremiam ao volante. Não conseguia se concentrar. Quase bateu em um poste. Depois demitiu-se de vez, escreveu a carta, devolveu o uniforme. E o relacionamento com a esposa piorou significativamente. Ela olhava para ele de outra forma, com suspeita, medo. Fazia perguntas: onde você estava? O que fazia? Por que demorou tanto? Eles se separaram após um escândalo. Quando a esposa expulsou Darren de casa, colocou as coisas no patamar da escada, trocou as fechaduras, os pais de Jamie o acolheram de boa vontade. Eles o tratavam com tanto respeito que até lhe ofereceram o quarto de casal, e eles mesmos dormiam no sofá na sala de estar. O motorista de ônibus trazia comida para eles, comprava mantimentos com seu próprio dinheiro, embora ele mesmo estivesse sem trabalho. Gastava o último. Cuidava das crianças, jogava a bola com elas no pátio, ensinava o mais novo a andar de bicicleta. Ajudava em tudo, consertava a torneira na cozinha, levava o lixo, lavava a louça. Era indispensável. Eles se aproximaram tanto nesse período que os pais do desaparecido Jamie até pediram a Darren para ser o padrinho do futuro neto deles. A filha mais velha estava grávida. Ambos os lados consideraram isso uma honra. Darren chorou quando fizeram essa proposta. Estava sentado à mesa, cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremiam. Agradecia. Beijava as mãos da mãe. Quando os jornalistas souberam das suspeitas em relação ao homem, alguém vazou a informação. Começaram a divulgar a informação. Artigos saíam um após o outro. Manchetes gritantes. Motorista de ônibus sob suspeita. Ou o último que viu o menino. Após a publicação de vários materiais, Darren respondeu diretamente.
dirigindo-se à mídia impressa e à televisão. O homem afirmava que foi somente graças à sua declaração sobre Jamie que a polícia teve pelo menos algumas pistas. Falava indignado, com mágoa. Eu tento ajudar e me acusam. Gesticulava, batia com o punho na mesa. Olhos úmidos, mas olhar firme. Apesar do apoio ativo da família Levis, os detetives tinham sérios receios em relação a Darren Vickers. Todos eles não eram infundados. Acumulavam-se detalhes, inconsistências. Quando o principal suspeito encontrou pela primeira vez a irmã do menino desaparecido na estação de ônibus, ele prometeu ir à delegacia no dia seguinte para prestar depoimento oficialmente. Mas não fez isso. Simplesmente desapareceu. O telefone não atendia. Os funcionários dos órgãos o encontraram sozinhos apenas uma semana depois, quando souberam do homem por outras testemunhas. Foram à casa dele. Essas mesmas pessoas, passageiros do ônibus, relataram também outra notícia alarmante, que se destacava fortemente no relato de Darren. Se o motorista afirmava que durante todo o trajeto o menino ficou sentado no ônibus quieto e olhava pela janela, os passageiros viram algo completamente diferente. Uma aposentada que viaja nessa rota todos os dias lembrou-se claramente. Na verdade, ele atuava como o cobrador. Corria pelo salão para lá e para cá, passava o pagamento e os bilhetes. Ria. Estava animado, feliz. Ele sentava no colo do motorista, bem nos joelhos, como um filho. Darren acariciava a cabeça do menino, bagunçava o cabelo. Esses dois pareciam pessoas muito próximas, tanto que alguns passageiros pensaram que Jamie e Darren eram pai e filho. Riam juntos. Parecia que se conheciam há muito tempo. Além disso, o homem desde o início afirmava que o menino tinha um passe. Mostrava com gestos como Jamie o tirava do bolso. Mas, na verdade, os policiais sabiam, verificaram na empresa de transporte, que apenas adultos podiam obter o passe. As regras eram rígidas, não emitiam tais passes para crianças. Ainda mais alarmantes eram as gravações das câmeras de vigilância. Quadros filmados no ponto de ônibus na manhã de 5 de maio registraram que Jamie não estava sozinho. Na verdade, Darren Vickers aproximou-se dele. Saiu do ônibus alguns segundos antes da partida, embora os motoristas não devessem deixar a cabine. Bagunçou o cabelo do menino antes de entrar de volta em seu ônibus. Jamie o seguiu imediatamente, sem hesitação, confiantemente. Sorria. Sobre tudo isso, o homem não contou aos detetives. A ocultação de informações parecia mais do que suspeita. Para que mentir se não há nada a esconder? Mais um fato importante que Darren escondeu: Jamie não apenas viajou várias vezes entre os pontos finais. Ele ficou no ônibus 6 horas até o final do turno. O turno inteiro, de manhã até a noite, o caminho todo. Toda essa história só pôde ser reconstruída no âmbito de longos interrogatórios, quando pressionavam, não soltavam, faziam as mesmas perguntas, encontravam contradições, esfregavam o nariz nas inconsistências. Segundo o motorista suspeito, já outra versão, a terceira na contagem, à noite ele ofereceu a Jamie uma carona até em casa, mas Jamie declarou que não queria ir para casa, pois os pais o castigariam. A voz tremia quando ele dizia isso, afirmava Darren. Os olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. Então o homem o deixou perto da casa da avó, a alguns quarteirões da casa dos Lavis, e depois foi embora. Simplesmente foi embora, deixou na esquina, sozinho, à noite. Ele afirmava que mentiu devido a possíveis suspeitas contra ele e não tinha ideia do que aconteceu com Jamie depois. Os detetives achavam que ele estava mentindo novamente. Inconsistências demais. Uma versão conveniente demais. Quando os investigadores contataram os empregadores de Darren, levantaram arquivos, ligaram para outras cidades, descobriu-se que ele se empregou várias vezes em empresas de ônibus, cada vez com nomes diferentes. Michael Johnson em Liverpool, David Smith em Leeds.
A última vez isso aconteceu apenas alguns dias antes de o menino desaparecer. Conseguiu o emprego em 3 de maio e no dia 5 o menino desapareceu. Apenas um dos documentos era verdadeiro. Descobriu-se que ele já havia sido condenado por ações inadmissíveis. Encontraram registros no arquivo. Caso de 92. Pena suspensa. A investigação acreditava que no dia 5 de maio de 97, Jamie Lavis atraiu a atenção do pedófilo Darren quando entrou para passear no ônibus sozinho. Vulnerável, crédulo, magoado com os pais. Jamie amava muito esse transporte, por isso o sequestrador conseguiu enganá-lo e ganhar confiança sem esforço. Além disso, o menino estava magoado com a família. Não tinha pressa de ir para casa. Após o término do turno de trabalho, aconteceu aquilo sobre o que é impossível falar diretamente. Aquilo de que os detetives desviavam o olhar quando liam os relatórios dos médicos legistas. Aquilo que deixa manchas na alma. Naturalmente, o suspeito negava tudo. Balançava a cabeça, chorava, batia com um punho na mesa. Eu não toquei nele. Em vez de procurar os policiais, como Darren prometeu à irmã de Jamie naquela primeira conversa, ele foi imediatamente à família do menino e tornou-se um ajudante indispensável para os pais desolados. Acreditava-se que dessa forma ele manipulava a família para saber sobre o andamento da investigação em primeira mão e evitar suspeitas. Controlava a situação, estava a par de cada passo. Essa obsessão por Jamie e sua família tornou-se tão forte que ele parou de dar atenção aos seus filhos e esposa e até perdeu o emprego devido à participação ativa nas buscas. Nada mais existia, apenas isso, apenas eles. Durante toda a operação de busca, a delegacia de polícia continuava a receber mensagens sobre lugares onde supostamente estava o menino ou onde poderiam estar seus restos mortais. Muito frequentemente, quando os detetives chegavam a tais chamados, sirenes, luzes piscando, Darren e a mãe do desaparecido já estavam lá, parados e esperando. Como souberam? De que maneira eles conseguiam chegar ao chamado mais rápido que a polícia? Essa pergunta atormentava os investigadores. Mais tarde, os detetives descobriram, por acaso, através de um conhecido em uma loja de rádio, que o homem comprou um scanner policial, uma caixa preta com antena que pode ser sintonizada na frequência da polícia. Escutava constantemente as ondas dos órgãos de ordem pública, carregava-o consigo na bolsa, trocava as pilhas todo dia, anotava os endereços em um papel, corria para lá. Sua participação ativa era uma forma de convencer a família Lavis e também os investigadores de que ele não estava envolvido no que aconteceu. Finalmente, em setembro de 97, 4 meses após o desaparecimento, meses longos, torturantes, os detetives voltaram a atenção totalmente para Darren Vickers. A decisão foi tomada em uma reunião. Todas as evidências apontavam para ele. Também foram detidos 3 amigos dele, bem como sua mãe, irmã e ex-esposa. Interrogaram todos, supondo que poderiam estar envolvidos na ocultação. Eles sabiam? Ajudavam? No entanto, alguns dias após os interrogatórios, todos foram libertados, pois não foi possível provar a cumplicidade deles. Eles não sabiam de nada, ou escondiam bem. Aproximadamente nesse mesmo período, vários adolescentes dirigiram-se aos detetives com uma nova informação alarmante. 3 meninos de uns 14 anos, pálidos, assustados. Eles declararam que pouco antes da prisão dos amigos e membros da família de Darren, um homem desconhecido os pegou perto da escola e os levou ao parque Reddish Vale, que ficava nas proximidades. Ele atraiu a atenção deles, mostrou a fotografia de Jamie Lavis, amassada como se tivesse sido dobrada muitas vezes, carregada no bolso. Apresentou-se como funcionário dos órgãos de segurança, até mostrou algum distintivo, brilhou ao sol. Começou a atrair os adolescentes para a mata sob o pretexto de que precisava identificar o que restou. O homem disse que descobriu Jamie.
Guiava-os cada vez mais para dentro da floresta, serpenteando entre as árvores. Os adolescentes não viam nada e desde o início não acreditaram no desconhecido. Algo estava errado em sua voz. Tremor, excitação. Ele continuava a levá-los para longe da área aberta. Logo os adolescentes sentiram a ameaça e simplesmente fugiram, aproveitando o momento em que o homem se abaixou para afastar os arbustos. Correram sem olhar para trás. Ouviram como ele gritava atrás: "Parem! Voltem!" Eles não procuraram a polícia imediatamente, pois não conseguiam identificar essa pessoa. Tinham medo de que não acreditassem. Mas alguns dias depois, eles assistiam televisão, noticiário da noite, e viram um motorista de ônibus chamado Darren Vickers, que continuava a participar das coletivas de imprensa. Estava com a fotografia de Jamie, implorava por ajuda. Os adolescentes reconheceram nele a pessoa que tentou levá-los para a floresta. Os mesmos olhos, a mesma voz, até a marca de nascença no pescoço distinguiram. Ligaram para a polícia na mesma noite. A polícia precisava de pelo menos algum pretexto para a prisão do motorista, um motivo formal para deter. Após verificação, levantaram todas as bases, identificaram várias violações das regras de trânsito, bem como documentos falsos, o que deu fundamentos para a manutenção sob custódia. Em meados de outubro, Darren Vickers foi preso pela segunda vez. Chegaram de manhã cedo. Organizaram uma varredura em grande escala do território do Parque Reddish Vale. Centenas de pessoas, cães, equipamentos. Com a ajuda daqueles mesmos adolescentes, rastrearam a rota pela qual Darren nos conduziu. Os meninos lembravam cada curva. Aqui viraram, ali pularam sobre uma árvore caída. Eles apontaram para um território especialmente coberto de mato, com grande quantidade de árvores e arbustos muito densos. Amoras espinhosas, urtiga na cintura. Em uma parte remota dessa localidade, onde a terra era macia e úmida, sob uma lona, verde, militar desbotada, foi descoberto um agasalho esportivo de cor azul escura. Aquela mesma roupa. Adidas. 3 listras. Quando os peritos criminais examinaram as coisas com luvas de borracha, cuidadosamente, metodicamente, da jaqueta caiu uma mandíbula inferior. Pequena, branca, frágil. Um dos jovens oficiais virou-se, vomitou nos arbustos. Depois disso, os funcionários voltaram a esse território com uma grande equipe. Arqueólogos, peritos, estudantes estagiários. Ao redor do local da descoberta da roupa encontraram ainda mais ossos, espalhados por uma grande área. Marcavam cada achado com uma bandeirinha. O crânio e os membros não conseguiram encontrar, possivelmente animais arrastaram para longe, mas graças ao DNA, bem como à análise da ficha dentária da mandíbula inferior, foi possível estabelecer a identidade. Coincidência de 100%. O que restou de Jamie Levis, durante esse tempo, 5 meses sob o céu aberto, praticamente se decompôs totalmente sob a influência do tempo e do clima. Preservou-se apenas uma parte com marcas de dentes de animais selvagens. Foram arrastados e ruídos, raposas, texugos, talvez cães. Devido ao mau estado, não foi possível estabelecer a causa exata do que aconteceu. Os tecidos moles não se preservaram. O fato de que os restos mortais foram descobertos separadamente da roupa, a uns 5 metros, provavelmente testemunhava que antes disso aconteceu algo terrível. Aquilo sobre o que nos relatórios escreviam de forma evasiva. Os policiais supuseram que depois que tudo aconteceu, Darren Vickers realizou manipulações com os restos mortais e espalhou as partes para evitar a descoberta. Metodicamente. A sangue frio. Supunha-se que o homem visitava frequentemente esse lugar. Encontraram pegadas de calçados nas proximidades, frescas e velhas. As mesmas botas. Vinha aqui reviver novamente o que fez. Sentava-se ao lado, fumava, olhava. Quando informaram a mãe, o detetive chegou em casa, pediu para sentar, que encontraram seu filho, e Darren era culpado, ela simplesmente se recusou a acreditar nisso. Apesar de ter identificado a roupa,
Reconheceu o remendo no cotovelo que ela mesma costurou com linhas azuis. Lembrava daquela noite. Ela precisou de 1 mês para aceitar a dura realidade. 1 mês de negação. 1 mês em que ela andava como em um sonho. Os detetives descobriram, através de interrogatórios do filho mais velho, através de gravações do scanner, que Darren Vickers não se aproximou da família apenas para a proteção. Ele também preparava uma nova vítima. Provavelmente ele mirou no irmão de 11 anos, John. Ele lhe dava atenção especial quando morava na casa dos Levis. Comprava presentes caros, mais do que um desempregado podia se permitir, incluindo bicicleta e tênis. O próprio John contou aos investigadores que Darren frequentemente o levava no ônibus para passear, as mesmas rotas, o mesmo esquema. Uma vez, ele até foi com ele àquele mesmo parque Radish Vale, levou-o ao lugar onde mais tarde encontraram os restos mortais de Jamie e até ameaçou John. Dizia coisas estranhas. "Você não vai contar a ninguém, verdade? É nosso segredo." Apertava o ombro, forte até doer. Provavelmente o menino naquele momento estava por um fio. Segundos decidiam, mas algo deu errado. Talvez alguém passou por perto. Talvez John começou a chorar alto demais. Acusaram Darren Vickers pelo que ele fez com Jamie Levis. A acusação formal foi lida no tribunal. Estando preso na cela de detenção provisória, o homem escreveu uma confissão de 15 páginas. Segundo suas palavras, quando ele dava carona para Jamie até em casa, versão número 5, ele caiu acidentalmente no ônibus quando subiram no meio-fio. Manobra brusca. Jamie bateu a cabeça no corrimão de metal, após o que não recobrou a consciência. Não se mexia, não respirava. O homem decidiu que tudo estava acabado, assustou-se e tentou esconder o que aconteceu, levando tudo para o parque. Embrulhou naquela mesma lona. Ele chamou isso de acidente, erro trágico, pânico. No entanto, não acreditaram nele. Pois se foi um acidente, por que ele não pediu ajuda? Não chamou a ambulância? Para que tirar a roupa? Para que realizar manipulações com os restos mortais? Para que voltar lá repetidamente? Mais tarde, Darren retratou a confissão e declarou que não estava envolvido. Retirou tudo. O advogado aconselhou: "Escrevi sob pressão, me batiam, ameaçavam." O processo judicial foi marcado para o início de 99. Longa espera, quase 2 anos. Darren Vickers declarou pressão das autoridades, violação de procedimentos. Agora, diante dos jurados, 12 pessoas comuns que olhavam para ele com repulsa, foi apresentada uma nova versão. O criminoso acusou o pai do menino pelo ocorrido, insistindo que o homem aplicava tratamento cruel às crianças. Além disso, no tribunal, Darren começou a afirmar, calmamente, olhando diretamente nos olhos da mãe, que mantinha relações com a mãe de Jamie e até convencia que o caçula dela era dele e não do marido. Dizia isso detalhadamente, com pormenores. Quando, onde, como. Embora a mulher negasse isso, chorava no tribunal, gritava mentira. Levavam-na para fora. Foi realizado um exame de DNA que confirmou que o pai era o marido dela e não Darren. Os resultados foram lidos na sala, mas já era tarde. Os jornalistas agarravam de boa vontade essas declarações. Sensação, vendas. Isso minou a confiança na família Levis. Os moradores locais começaram a tratar as vítimas da tragédia com desconfiança. Atravessavam para o outro lado da rua quando viam a mãe. Cochichavam pelas costas, apontavam o dedo. Isso se tornou o maior golpe de Darren na família que confiava nele. A última facada, a mais profunda. A mentira provocou o surgimento de boatos, sujos, pegajosos, dos quais é impossível se limpar. O pai de Jamie também declarou no tribunal. A voz tremia de fúria, mal se continha, que nunca aplicou tratamento cruel a seus filhos. Levantou-se do lugar, olhava para Darren. Fizeram-no sentar.
Tudo isso causou enorme prejuízo à família, aumentando a lista de seus traumas emocionais, lista que ficava cada vez mais longa. Após 2 dias de discussão, os jurados voltaram com o veredito. Consideraram Darren Vickers culpado. O veredito foi unânime. O juiz leu a sentença. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de consideração de liberdade condicional não antes de 25 anos. Até o fim do julgamento, Darren não admitiu sua culpa. Ficou sentado com o rosto de pedra, olhava para a parede. Mas passaram-se menos de 24 horas após a sentença quando ele pediu para conversar com o investigador principal. O detetive chegou à cela dele 4 dias depois. Demorou de propósito, deixe-o sofrer. Aqui, em lágrimas verdadeiras finalmente, ele confessou o sequestro e o que fez depois. Não conseguia pronunciar as palavras, murgia. E também que ele colocou Jamie em uma posição vulnerável da qual ele não podia se defender. Contou tudo, detalhadamente. Ele também admitiu que tinha um grupo de amigos com os quais procuravam vítimas. Rede de pedófilos. Trocavam informações. O detetive anotava. A mão tremia. Informou que caluniou os pais de Jamie. Arrependia-se disso e pedia desculpas. As palavras jorravam. Não conseguia parar. Darren tentou recorrer da sentença 2 vezes, mas sem sucesso. As apelações foram rejeitadas. A primeira tentativa de obter liberdade condicional foi feita em fevereiro de 2023. O criminoso tinha então 56 anos, grisalho, envelhecido. No entanto, a comissão decidiu, após estudo dos materiais do caso, após conversa com psicólogos, que ele ainda representa perigo para as crianças, por isso não deve ser libertado. Alto risco de reincidência. De qualquer forma, Darren ainda terá muito tempo e tentativas. Muitos anos pela frente. A cada poucos anos pode-se entrar com o pedido novamente. Se as autoridades conseguirão manter uma pessoa tão perigosa atrás das grades para sempre, é desconhecido. O sistema dá chances, até para esses. O tempo mostrará.